A gente vai falar agora de inclusão, a inclusão de pessoas com deficiência junto ao mercado de trabalho. É uma guerra, né? Antiga isso, conseguir os melhores locais, principalmente para pessoas que realmente decidem fazer a diferença. Pessoas que não se limitam por conta da sua deficiência física, mas que vão em busca de aprendizado, vão em busca de fazer algo diferente para a sua própria realização. É a realização profissional. Bom, tem a garantia por lei de que as empresas contratem determinado percentual de pessoas com algum tipo de deficiência. Mas tem também aquelas empresas que sabem da importância de dar a oportunidade a todos. E é isso que a gente vai conferir a partir de agora. A Glícia e a Geisiane trabalham na mesma empresa na área administrativa. Ambas possuem limitação na visão direita. Estão há cerca de 1 ano contratadas pela cota de vagas destinadas a pessoas com deficiência. Eu não me sinto diferente de ninguém, porque eu consigo fazer o que todas conseguem e não tenho dificuldade nenhuma em realizar o que é me passado no dia a dia. Nós temos que ser tratados como pessoas normais, né? Tem que ser avaliado pela produção que a gente está dando para a empresa e não pela deficiência, né? No Brasil, a chamada Lei de Cotas garante a contratação a elas. De acordo com a Lei 8.213 de 1991, empresas acima de 100, com até 200 funcionários, devem ter 2% das pessoas com deficiência contratadas. De 201 a 500 funcionários, o índice deve ser de 3%. Para aquelas que possuem entre 501 e 1.000 funcionários, o quadro de pessoas com deficiência deve ser de 4%. A partir de 1.001 funcionários, 5% das funções devem ser reservadas a pessoas com deficiência. Santarém possui 21 empresas com mais de 100 funcionários. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em 2017, algumas foram notificadas, mas hoje todas cumprem a lei de cotas. Atualmente, 184 pessoas com deficiência estão inseridas no mercado. Deste total, 117 são homens e 67 são mulheres. A maioria possui ensino médio completo e atua na área administrativa. Independente da obrigatoriedade de reserva de cotas, para esta gerente de RH, a contratação tem uma representatividade bem maior. Essa inserção é tão importante para o próprio quanto para a instituição, né? De maneira geral, de maneira global. Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando em algo mais amplo. Então, que vai desde desmistificar aquilo que ele já vem numa sociedade que é exclusiva, até provar no seu dia a dia, para si, para a família, para os colegas de trabalho, que ele pode. É para provar e mostrar que são iguais, que em termos de desempenho e corresponder às atividades, não tem por que ter essa diferenciação. O diretor da instituição conta que para todas as áreas de contratação existe a vaga para pessoas com deficiência, mas nunca são completamente preenchidas. São diversas vagas em áreas técnicas. Por exemplo, todo mês o hospital disponibiliza vagas na área de enfermagem, como técnico de enfermagem, radiologia, técnicos em áreas de saúde. Só que nós temos uma grande dificuldade de encontrar profissionais com deficiência que tenham formação específica nessas áreas. Para o chefe de inspeção do Ministério do Trabalho, as pessoas com deficiência precisam constantemente buscar qualificação. A gente vem, ao longo dos anos também, orientando, né, tanto os sindicatos das respectivas categorias, né, sindicato das pessoas com deficiência auditiva, visual, física, e eles têm procurado, né, qualificar os seus associados. A Neide não é cotista, não precisou. Foi pela capacidade produtiva que a Sandra decidiu mantê-la na loja, quando comprou o estabelecimento. Está no atual emprego há 16 anos. Ela me recebeu de braços abertos, né? Ela não olhou para a minha deficiência, e sim para o meu trabalho, para o meu desempenho, né? Aqui foi maravilhoso, né? E tem sido maravilhoso para mim também. A deficiência para mim não teve diferença nenhuma. Para mim, tudo bem. E é uma pessoa muito pontual, inclusive ela é minha gerente. Excelente, não tenho nada a reclamar. Pelo fato de ter a deficiência,
não influencia em nada. Eu acho que todo mundo merece uma oportunidade. Isso mesmo. Um pensamento que precisa estar entre a boa parte da população, né? A gente vai continuar falando sobre isso, sobre essa questão de se dar oportunidade para todas as pessoas, independente de ter uma deficiência ou não. A gente chamou para essa conversa, esse bate-papo nessa manhã. Já está aqui sentadinha ao meu lado a advogada a Yasmin Von Bentes de Souza. Bom dia, Yasmin. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada. A gente fala sobre obrigações de empresas, a gente fala de realização de sonhos também, né? A pessoa já tem que vencer uma limitação própria, seja o tipo de deficiência que for. Quando a gente fala de ir para o mercado de trabalho, parece que essa luta se torna muito mais árdua, mais ferrenha mesmo, né? Como essa conversa deveria se estabelecer junto às empresas, junto a essas pessoas que estão em busca de uma vaga? Então, quando a gente fala de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nós mencionamos 2 direitos fundamentais sociais, que é o direito ao trabalho e a assistência aos desamparados. A pessoa com deficiência, ela se enquadra nessa categoria de assistência aos desamparados. E dentro dos direitos fundamentais, nós podemos incluir o direito à educação, à saúde, ao trabalho e à prestação aos desamparados. Esses direitos têm por objetivo erradicar as desigualdades sociais. E é alarmante o processo de exclusão em que se encontra a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 53% das pessoas com deficiência em idade ativa no nosso país, elas não estão inseridas no mercado de trabalho. Existe uma função social por trás do direito ao trabalho, né? Não é apenas para a sua própria subsistência, mas para a sua inserção na sociedade, para desenvolvimento das suas habilidades, das suas capacidades e até das suas limitações. Acho que essa parte é o que muita gente esquece, né? Ou desconhece. De saber que você dá uma oportunidade de emprego para alguém é muito mais do que apenas ganhar aquele dinheiro no final do mês, mas é realmente se descobrir. E para quem está numa luta, como a gente fala, uma luta de vida, quer vencer suas limitações, nossa, que incentivo é, né? A gente viu ali na reportagem a questão da parte da legislação que fala sobre a obrigação das empresas. Hoje a gente já percebe que já houve uma mudança, mas antes as empresas poucas faziam, cumpriam. Mas aí entra também a questão da fiscalização, de acompanhar essas empresas para cumprir a legislação, né? Sim, tem alguns problemas que são enfrentados. Por exemplo, algumas empresas, elas argumentam, inclusive isso já foi levado até o Poder Judiciário, sobre a questão da capacitação, da qualificação profissional. Elas argumentam de que elas deixam de cumprir a legislação de cotas porque elas não encontram uma pessoa capacitada para exercer determinado cargo. Então, o Poder Judiciário, observando essas questões, ele flexibilizou a lei de cotas. Mas atenção, flexibilizar não é a mesma coisa que não cumprir a lei, que deixar de cumprir a lei. O que é feito? É feito um acordo entre os órgãos fiscalizadores do trabalho e essas empresas, no sentido de vocês vão ter um tempo para ocupar esses cargos, porém vocês vão usar esse tempo de 1 a 2 anos, dependendo do caso, para investir em cursos de qualificação profissional. E qualificando essas pessoas com deficiência, vocês podem posteriormente empregá-las. Contratar, nada mais justo, né? Isso. Do que fazer assim. Bom, a gente sabe que é algo que mexe com uma boa parcela da sociedade, não só quem tem uma deficiência, os familiares, mas também quem tem empresas, quem tem oportunidades para dar para essas pessoas. E para complementar a nossa conversa, a gente vai manter contato, então, agora. A gente vai falar com a Samela Bonfim, ela está em outro ponto da cidade, para trazer essa contribuição. Nada mais do que falar com pessoas que tenham a limitação, que estão à frente de instituições, de associações que trabalham isso, né, Samela? Porque a gente sabe que não é fácil. Aqui em Santarém, quando a gente fala em emprego, já não é fácil para muita gente, né? Para a maioria. Imagine para quem tem uma limitação.
Exatamente, Dani, é um desafio e tanto. Eu estava conversando agora com o presidente da Deviban e ele estava me deixando a par de todas as situações envolvendo esse processo todo de contratação, e em 2016 eles ajuizaram uma ação junto ao Ministério Público exatamente por desrespeito a essa lei, que é uma lei de cotas, que permite com que essas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual e baixa visão, até mesmo a questão da deficiência física, tenham acesso a essas empresas, tenham ali o seu direito reservado de poder trabalhar. No entanto, muitas empresas acabam desobedecendo essa lei ou até mesmo limitando essas vagas. Está aqui conosco, portanto, o Ivanilson Cardoso, que é presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Baixo Amazonas, a Deviban, que já estava numa conversa com a gente falando sobre essa situação. Existe um diagnóstico em Santarém, existe toda uma dificuldade em relação à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Como é que vocês avaliam essa situação? Bom dia. Bom dia. Bom, nós avaliamos no ponto de vista nesse sentido da inclusão, né? A inclusão, ela, na verdade, mesmo a lei vindo amparar essas vagas destinadas a pessoas com deficiência, ao mesmo tempo as empresas criam formas de excluir essas pessoas do mercado de trabalho. De que forma? Criando uma barreira a qual exclui as pessoas com deficiência, aquelas que têm uma deficiência severa, né, deixando apenas as deficiências leves. Então, com isso, as instituições já discutem uma forma de trabalhar um outro mecanismo, né, no sentido de garantir que as deficiências severas também sejam contempladas. Na verdade, as empresas, nós estimulamos as empresas a oportunizar a disputa curricular e não simplesmente o preenchimento das cotas no sentido de trazer somente as deficiências leves. Quando identificamos justamente essa discriminação, as instituições mesmo, como a Deviban, ela ajuiza ações para justamente combater essa discriminação, fazendo com que a inclusão aconteça não só, né, a empregabilidade ela acontece diretamente a inclusão no mercado de trabalho, mas a inclusão também social, porque a partir do momento que é incluso no mercado de trabalho, acontece a inclusão social e por isso as instituições ficam atentas para não ocorrer essa discriminação. Inclusive, em 2016 aconteceu um episódio nesse sentido. Com certeza, existiu uma empresa que estava na época se instalando e anunciou as vagas no próprio Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e já quando informava que tinha as vagas para pessoas com deficiências, já excluía, dizendo que as pessoas com deficiência visual ou aquelas deficiência física severa não seriam contratadas, né? Elas teriam, na verdade, as vagas seriam para deficiências leves, por conta que o próprio sistema, juntamente com a empresa, declarava que não tinham condições de receber a pessoa com deficiência severa, o que nos faz declarar, né, nos declara que essa empresa já se declara não acessível de um ponto de vista, né, arquitetônico para qualquer deficiência. Então, nós justamente acionamos o Ministério do Trabalho e a ação ainda está tramitando no sentido de combatermos essa forma de discriminação. Quando a gente fala do maior desafio que realmente as pessoas que têm baixa visão ou são cegas totalmente, de que maneira vocês encaram essa situação? O que falta melhorar? O que mais dificulta? É a questão mesmo da falta de acessibilidade ou a questão voltada para o currículo? Na verdade, quando se fala da inclusão no mercado de trabalho, a questão da acessibilidade, principalmente na questão das calçadas, elas passam a ser uma outra dificuldade menor, por conta que a inclusão no mercado de trabalho ela já vem se trabalhado a questão de acessibilidade na empresa, a questão arquitetônica também na empresa, mas também a inclusão no próprio mercado. E o que dificulta muito justamente é a falta de qualificação, tendo em vista que as pessoas com deficiência têm pouca oportunidade no sentido de conseguir uma qualificação,
principalmente a pessoa com deficiência visual, ou via faculdade, universidade, ou faz um curso técnico, porém também tem limitações por conta das deficiências. Geralmente as empresas, as instituições que trabalham essas qualificações não possuem condições adequadas para uma melhor qualificação da pessoa com deficiência visual. Após isso, logicamente, conseguir essa qualificação, temos uma outra dificuldade, que é inserir principalmente as deficiências severas no mercado de trabalho. É mais fácil via concurso público. Muito obrigada, a gente agradece a participação do Ivanilson Cardoso, que é presidente da Adeviban. São muitos detalhes relacionados a esse assunto, que envolve a contratação de pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência visual. E está aqui do nosso outro lado a Ládia Rufino, que é assistente social da Associação dos Deficientes Físicos de Santarém, que vai continuar conversando com a gente. Bom dia. A gente está falando sobre essas dificuldades todas de ser inserido no mercado de trabalho. Como é que a associação encara essa questão toda relacionada à dificuldade de contratação em Santarém? Ainda é uma dificuldade enfrentada pelas pessoas que têm recusa de se colocar à disposição do mercado de trabalho? A questão deficiência, no nosso caso a deficiência física, existe N fatores, né, que impede a isenção no mercado de trabalho. Muitas vezes a falta de qualificação da própria pessoa com deficiência, nem sempre é ela que não quer se qualificar, é porque ela não tem meios para se qualificar. As empresas também acabam dificultando muito. Deficiências um pouco mais graves, elas não selecionam. Quando eles solicitam para a associação, abre uma vaga em tal empresa, eles mandam a solicitação para a associação, já diz, olha, eu quero essa deficiência, não pode ser cadeirante, não pode utilizar muletas. Então, eles acabam já restringindo, já excluindo, né? Eu quero esses e eu não quero esses. E quando o deficiente ele tem uma qualificação, porque a gente já tem muitos deficientes hoje com faculdade, né, formado, mesmo com 2, 3 universidades, mas quando vai para o mercado de trabalho, a empresa não quer pagar, ela não quer o profissional, ela quer o deficiente para cumprir a cota, né, e desqualifica tanto a pessoa com a deficiência quanto o profissional, que é o deficiente, né? Essa é uma das dificuldades, aí que entra as associações, né? E realmente para lutar via Ministério Público, a gente também trabalha muito a questão do deficiente, porque o deficiente ele acaba se acomodando, principalmente aqueles que recebem benefício. Eu tenho meu dinheiro lá todo mês, então eu vou ficar aqui em casa. Né? É difícil para mim sair, a rua não dá acesso, os ônibus não tem ônibus adaptado, então eu vou ficar aqui no meu mundinho, todo mês eu tenho. Aí a associação entra nessa parte para mostrar que não, que existe um mundo lá fora, né? Que não existe só aquele mundinho do deficiente, que às vezes a família mesmo acaba colocando, que trabalhar é muito melhor do que receber um salário, né? Que tem um convívio social, tem N fatores. E a gente tem muitos exemplos disso, de pessoas que recebiam, que abriu mão do benefício para ir para o mercado de trabalho, e sua vida mudou completamente. Tanto a nível financeiro, como social, como emocional, a autoestima realmente mudou, porque você se sente útil. Eu tenho uma deficiência, mas eu sou útil. Né? Então, todas essas questões. Então, o papel da associação nesse sentido é isso, né? É mostrar para o deficiente que ele é capaz, através de outros deficientes, né? Levando aqueles deficientes que já estão lá, né? Que conseguiram, que superaram, que abriram mão do benefício e conquistaram sua vaga no mercado. Inclusive, a gente tem alguns dados para dar para você de casa, que as empresas precisam cumprir essa cota, né? A cota de empresas que tenham até 200 funcionários precisam ter 2% de funcionários com algum tipo de deficiência. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante, 5%. É uma cota que precisa ser cumprida. No entanto, é uma oportunidade para essas pessoas, elas precisam ser inseridas e muitas vezes têm um desempenho infinitamente maior do que pessoas ditas como normais. Então, o papel de vocês é realmente conscientizar essas pessoas de que elas precisam se capacitar. Exatamente, conscientizar tanto ela quanto as empresas. Mostrar para a empresa que o deficiente, ele é um funcionário também. Ele não está ali só para cumprir uma cota, que ele também exerce as atividades, ele faz lá, ele produz, que ele é um funcionário como um outro. Claro que
todo ser humano tem a sua limitação, independente de ter deficiência ou não. Então, às vezes, a empresa ela vê muito deficiente como o deficiente, né? E não é deficiente, ele é um funcionário. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei agora com a Ládia Rufino, que é assistente social da Associação dos Deficientes Físicos de Santarém, a ADEFES. Portanto, a gente conversou com os dois, falando sobre essas questões envolvendo as pessoas ligadas à associação da ADEFES e também da ADEVIBAN, ligadas às todas essas dificuldades que eles têm de serem inseridos no mercado de trabalho. Ainda existem desafios a serem vencidos, principalmente no que tange a esse número de vagas oferecidos, esse cumprimento por parte da cota e também as empresas que precisam obedecer a essa lei. Dani, eu volto com você. Obrigada, Samela, pela contribuição e as duas associações aí, a Ládia e o Ivanilson, participando com a gente. Aqui no estúdio, eu continuo minha conversa, então, com a advogada Yasmin Von. A gente está tratando justamente sobre essa parte legal, né, das empresas contratarem as pessoas que têm algum tipo de limitação, seja ela física, né, para que possam estar inseridos no mercado de trabalho e terem, assim, suas conquistas. O que acontece com a empresa, doutora, se elas não cumprirem essa cota que determina a legislação? Então, Daniele, a lei de cotas, ela abrange os direitos de todos os tipos de deficiência. Visual, auditivo, intelectual, física. E a regra é clara, não há argumento para que se descumpra a lei de cotas. Inclusive, como ela é direcionada para todas as empresas, ela é direcionada, inclusive, para aqueles setores que são considerados mais arriscados, como, por exemplo, o setor siderúrgico. Não há exceções. A Justiça entende que sempre há uma função que possa ser exercida por esse público, por uma pessoa com deficiência. E as empresas que não estiverem cumprindo a legislação, elas podem ser multadas, multas podem ser aplicadas. Dependendo da gravidade do caso, serão enviados avisos para que haja a regularização dessa empresa. Caso ela não se ajuste, será aplicado multa. E essa multa, o valor da multa, ela pode variar muito, podendo chegar a milhões. Isso tudo depende da quantidade de funcionários, né, que a empresa disponibiliza, que a empresa tem. E essa multa ela é calculada em cima de cada pessoa com deficiência, de cada empregado com deficiência que não foi contratado. Muito importante nas palavras da Ládia Rufino, ela comentava justamente sobre essa questão da pessoa com deficiência ser um funcionário como qualquer um outro. Ou seja, não pode haver também esse tipo de discriminação dentro do trabalho, essa situação que coloque a pessoa como se fosse totalmente diferente dos outros. Quer dizer, tem que ter esse nível de igualdade, né, de tratá-los todos iguais, né, da mesma forma como eles gostariam de ser tratados em outro ambiente. Quer dizer, de favorecer até para que essa interação entre eles seja maior também. Quer dizer, a empresa também precisa colocar um ambiente mais proporcional a essa realidade, Sim. né? A adaptação das empresas, ela torna o ambiente pronto para qualquer tipo de situação e muito mais humanizado, né? Não só para os profissionais, para os empregados, mas também para os visitantes, para os clientes, para os fornecedores. Dizer algo que precisa mudar a mentalidade de como as pessoas fazem tudo isso. Quando a gente fala, eles até citaram na entrevista com a Samela, inclusive, que algumas pessoas têm uma limitação em relação a essa contratação, porque estudam, se capacitam, né? O Ivanilson é um bom exemplo disso, né? É formado em Direito, quer dizer, buscou esse nível superior, hoje é advogado, né? E integra também a comissão, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, junto à OAB aqui em Santarém. Mas muitos desses que se profissionalizam, que investem em conhecimento, eles acabam sendo contratados em vagas para funções que apenas exigem, por exemplo, o ensino médio, né? Eu trabalho ali como um assistente administrativo, né? Em secretarias, quer dizer, a falta de valorização desse mercado. Isso também precisa ser revisto pelas empresas e o poder público também, né? Sim. De que forma trabalhar isso? De que se contrate não porque vai cumprir apenas uma cota, o que a lei manda, mas também de colocar essa pessoa como um profissional reconhecido. Além da capacitação profissional, tentar adequar da melhor forma possível, assim, dependendo da empresa,
esse profissional, para que ele possa exercer de forma ampla as suas capacidades, as suas habilidades, não só administrativamente, mas nas outras funções. Muito bem. E mudar, né, gente? Mudar. Valorizar toda essa mão de obra que a gente tem, sim. E para quem ainda não se qualificou, correr atrás dessa qualificação também. O Estado proporcionar isso naquilo que lhe cabe, proporcionar essa profissionalização para que todos os deficientes tenham acesso realmente a uma qualidade de vida diferente, né? Não é só um emprego, não. É como a Ládia falou, é uma inserção ali no meio social, interação, conhecer outras pessoas e se ver como alguém capaz de fazer e se sentir útil. Acho que é uma palavra bem marcante, né? Se sentir útil, que é o que todo mundo quer sempre. Bom, nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa encerrar. Quero agradecer a participação nessa manhã aqui conosco, a advogada Yasmin Von Bentes de Souza, que também integra essa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada pela sua presença, esclarecimentos aqui. Acho que deu para trazer muita luz nisso tudo e esperamos, né, que os procedimentos, as atitudes, principalmente de quem tem uma empresa e está apto a contratar, possam mudar. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia.